Quem diria, hein? Mas vai ser legal, cara. E de verdade, tira a zoeira, tira toda a zoeira que eu falei. O Flamengo é o time mais preparado pra enfrentar o europeu do Brasil. Não adianta a gente achar que é o Palmeiras, não adianta falar que é o Botafogo porque ganhou do PSG. Queira ou não queira, é o Flamengo. Porque é o time que vai pegar e vai atacar, pelo menos. É sério, cara. É sério, tem que ser dita a verdade. A verdade às vezes machuca, mas tem que ser dita. Dos times brasileiros, todos, ainda juntando os daqui que ficaram aqui no Brasil, o time mais preparado pra enfrentar um europeu é o Flamengo. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o estilo. O Flamengo encaixar a bola e fazer o Bayern correr atrás da bola, gente, em 35 minutos o Bayern tá morrendo. Então, uma arma que o Flamengo... Palmeirenses admitem superioridade do Mengão aí e fala a verdade. O nosso amigo aí, Fernando Gil, do canal Insta Verde, também não importa o que diga, falou a real aí e admitiu que o Flamengo é o único brasileiro que pode bater de frente com os europeus. Galera, estamos trazendo para vocês mais um corte aqui com as reações dos rivais. Então, se você é novo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino. Vamos aqui para esse corte. Deixe nos comentários de que lugar do Brasil você está assistindo ao nosso vídeo. Todos os créditos aqui estará aqui na descrição desse vídeo para o canal Insta Verde. Também deixe o palmeirense falar, Placar TV e também da UOL Esportes. Bruno, mas veja bem, vamos lá. Começou. Falou que a gente é cagão. Que cagão, cara? Peraí, quem que se vende? Quem que se vendeu nos últimos anos como um time a jogar a Premier League? Foi o Palmeiras ou o Flamengo? Quem que é o time mais preparado do Brasil que a imprensa fala? É o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo? Então faça bom proveito da chave. Agora eu quero assistir a Champions League com o time brasileiro. Não é questão de cagão. Deus tem hora que ele abre os caminhos que a gente pede. Vocês pediram tanto isso que tá aí, ó. Não vi ninguém falando disso. Ninguém falando disso. O Flamengo fala tanto que quer ser uma... Que, tipo, pra ele é outro patamar. Que queria jogar... O único time a jogar a Premier League. E é isso. 3-0 Monterrey, caramba. Ah, agora, Bruno. Agora eu sou espectador. Eu tô no lado mais fácil da história. Quem diria, hein? Mas vai ser legal, cara. E de verdade, tira a zoeira. Tira toda a zoeira que eu falei. O Flamengo é o time mais preparado pra enfrentar o europeu do Brasil. Não adianta a gente achar que é o Palmeiras. Não adianta falar que é o Botafogo porque ganhou do PSG. Queira ou não queira, é o Flamengo. Porque é o time que vai pegar e vai atacar, pelo menos. É sério, cara. É sério, tem que ser dita a verdade. A verdade às vezes machuca, mas tem que ser dita. Dos times brasileiros, todos, ainda juntando os daqui que ficaram aqui no Brasil, o time mais preparado pra enfrentar um europeu é o Flamengo. Se vai ganhar ou não, não sei. Mas vai atacar, pelo menos. 3-0, hein? Caramba, Monterrey. Corona. Golaço, hein? Golaço. Não adianta, pô. Como é que você vai ganhar de europeu? Assim, veja. Você pode ganhar como o Botafogo ganhou, né? Mas você vai ganhar dos 3 times assim? Entendeu? Não vai ganhar dos 3 times assim. E é muito difícil o que o Flamengo precisa fazer, entendeu? Agora quem tá caindo, rapaziada, é o River. Por conta da goleada do... E aí o técnico do Bayern de Munique também deu uma declaração lá que ficou meio estranha, né? Sim, não foi direto, assim, com arrogância, mas demonstrou que lá no fundo ele acha que já tá ganha a partida. Ele falou assim, ó, segundo o Ter, né, após a derrota por 1-0 do Benfica na terça-feira, que o Bayern ficou na segunda colocação do grupo C, vamos falar a verdade, né? Humilhante isso, né? O Kompany, que é o técnico do Bayern, comentou sobre o próximo adversário, que é o Flamengo. No entanto, ele que é belga, né? Esse técnico é belga, ele deixou escapar que está de olho além da próxima etapa. Ou seja, esse jogo do Flamengo vai ser passou por cima já. Ele falou assim, ó, era Flamengo ou Chelsea? Então, vai ser um jogo duro. Não acho que vamos levar nada de negativo para o próximo jogo. Olha o que ele falou, velho. De hoje sei que podemos criar as chances, talvez algo positivo. Não podemos aceitar que isso aconteça novamente nas próximas fases. Nas próximas fases. Ele já deu que já ganhou do Flamengo, né?
E aí, cara, a fala repercutiu como um possível menosprezo ao Flamengo, ainda que Kompany tenha reconhecido a dificuldade da partida. Vamos aguardar, né? Os jornais ontem já detonaram, já fizeram graça. Agora é ele. Sem querer, ele acabou, né? Ele quis ser político e no fim falou a verdade que ele pensa. Essa que é foda, nas entrelinhas. Esse que é o negócio. Mas por outro lado, a torcida do Bayern, segundo o próprio Terra, já demonstra um pouco de receio, de medo. E já falou bem do elenco do Flamengo. Os caras estão mais ligados, né? Os caras estão mais ligados, ó. Nas publicações feitas por perfis ligados ao Bayern, torcedores demonstram respeito e até certo temor em comentar quando eles comentam o confronto. Eles, ó, entre aspas, eles jogaram bem da última vez, estou com muito medo. O Flamengo é um time melhor que o Chelsea neste momento. Não o subestime. Os caras estão espertos, estão acompanhando, né? O Flamengo pode facilmente punir essa linha defensiva instável do Bayern. Olha que coisa, né? Os caras estão espertos, porque o Bayern é um time que vai pra cima, né? E eles acham que isso vai favorecer o jogo do Flamengo nos contra-ataques. Porque se o Bayern for querer... E é verdade, né? Não é qualquer um Flamengo, né? Não é qualquer um. Então a torcida do Bayern tá ligada, hein? Muito mais ligada do que tá o técnico, do que tá a imprensa, né? Que coisa de maluca, né? Os caras que acompanham futebol mesmo sabem da qualidade do Flamengo, né? Não tem essa. Então, é só o cara que não vê, né? Que não se recusa a ver, se recusa a enxergar, é que fala besteira. E também quem demonstrou respeito entre os jogadores do Bayern foi o Thomas Müller, né? Ele tratou o Flamengo com seriedade, né? E elogiou aí a campanha do Flamengo, tá? Ele reconheceu a força do Flamengo. Logo, ele foi enfático. A gente vai se preparar, mas o Flamengo foi muito bom neste grupo. Terminou em primeiro em jogo duro. A Liga Brasileira tem ótimos times e mostraram isso na competição, tá? O cara também não é bobo, né? Esse sim, se ele quis ser político. Uma besteira. Ao contrário do técnico dele, né? O técnico dele já tentou ser político e no fim acabou se entregando. Então, galera, quem gosta de apostar, que aposte. Eu não aposto em nada. Só sei que o meu Palmeiras vai pegar o Botafogo. Tô muito receoso com isso aí. Cara, vai ser muito, mas muito pesado pros palmeirenses se o Palmeiras não passar do Botafogo, cara. Champions, dá jogo, é difícil, mas o Botafogo conseguiu vencer o PSG. Então, né, se o Botafogo conseguiu, o Flamengo, com todo respeito ao Botafogo, grande vitória, acho que o maior resultado de um time brasileiro aqui foi essa vitória. Mas o Flamengo também tem condições. E desse lado aqui dessa chave, ainda temos o Borussia e o Monterrey do Sérgio Ramos. Olha só, o River Plate perdeu a vaga para o Monterrey, amigo. Tomou pau ontem da Inter de Milão, e aí o Monterrey fez o serviço dele e se classificou. Ou seja, os dois argentinos, ó, faz comigo aí, seu mano, ó. Dançaram, meu amigo. Mandei uma mensagem pro Flávio Gomes agora cedo. Falei, como é que tá teu placarzinho aí? Mas como é que tá teu placarzinho aí? Mas só foram dois porque o futebol da Argentina tá por baixo. Por isso que o Brasil mandou 4. O Boca Juniors tá em decadência. O Boca Juniors hoje capitania a decadência do futebol argentino, gente. O futebol argentino tá por baixo. Mas na Libertadores, no final, vamos ver quem que vai bater. Vai bater campeão. No final, vamos ver quem é que vai chegar. O Mundial tá aí, gente. Nós estamos vendo isso. O futebol da América do Sul hoje, ele se limita ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje é soberano. Tá decepcionando nessa primeira fase da Libertadores? Tá. Mas tava todo mundo concentrado nisso daí, ó. 4 times brasileiros, os 4 passaram. 2 times argentinos, os 2 foram eliminados. Eu só não gostei do Fluminense ter caído nesse lado aí. Entendeu? Por quê? Eu tava vendo ontem o placar aberto. O Ilão falou assim, foi ótimo, porque o Renato Gaúcho administrou o resultado, fugiu do lado ruim da chave. Gente, eu não entendi isso. E jogadores que passaram pela Europa também, né? Então, quer dizer, para esses caras é um jogo, é um grande jogo, mas assim, medo, esquece. Negócio de medo eu nem vou nessa linha. Não, tem que haver respeito e muita atenção com o adversário.
temor, jamais. Até porque, ó, olha o elenco do Flamengo, gente. Você acabou de falar, Quesada. Tem jogadores internacionais no Flamengo. Pô, Gerson, seleção brasileira. O Alexandre e o Danilo já jogaram na Juventus da Itália, acostumado a jogar. O Danilo jogou, inclusive, no City, jogou com o Guardiola, né? O Jorginho também, um jogador que era do Chelsea. O Pedro passou lá pela Fiorentina. Enfim, há jogadores no Flamengo acostumados a grandes embates. Embates de conotação mundial. Lógico que tem. Então, sinceramente, eu já falei agora há pouco, no começo desse programa. Para mim, o Flamengo tem grande chance de ser o brasileiro para ir mais longe nessa competição. Mas, claro, tem um embate entre os brasileiros ali, entre Flamengo entre Palmeiras e Botafogo. Isso aí, naturalmente, um deles já vai chegar nas quartas de final. Mas a boa notícia do Palmeiras é que o Aníbal Moreno deve jogar, né? E a notícia ruim pro Flamengo é o De La Cruz. Pô, esse cara é de vidro, hein, meu? Caramba, velho. Ele não consegue se recuperar de contusão. Ele recupera de uma contusão, faz 2 partidas e volta a se contundir. É uma tremenda frustração pro torcedor do Flamengo, né? E o Palmeiras vai ter, em contrapartida, o Aníbal Moreno. O que é ótimo. Paulinho, uma pena, aquilo que você falou. Não dá. Se desse, seria maravilhoso. Vamos falar do guia do Super Mundial pra gente. Berinjela, tava até meio roxo, né, O goleiro do Benfica, né, na entrevista, o melhor em campo, falou, cara, eu só quero descansar, não lembro de nada, não sei onde eu tô, preciso descansar, o goleiro, né, então, de fato, tem um impacto muito grande, como disse o Casão. Diga lá, Casão. Então, é uma arma que o Flamengo tem. Indiscutível, é uma arma favorável ao Flamengo. O Flamengo é de uma cidade quente. O time do Flamengo treina na pré-temporada num calor gigantesco. O futebol, o inverno no Brasil, ele é curtinho. A maioria dos jogos que o Flamengo faz em casa é com calor de 25, 26, 27. Quando vai chegando dezembro é 30, 32. Então o Flamengo não é uma novidade para o Flamengo jogar num calor forte com o sol, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o estilo. O Flamengo encaixar a bola e fazer o Bayern correr atrás da bola, gente, em 35 minutos o Bayern está morrendo. Então, uma arma do Flamengo, que essa arma do calor, ela se junta à característica do estilo de jogo do Flamengo e do Felipe Luiz, de toque de bola, de arrancadas rápidas, por exemplo, com Cebolinha, com Bruno Henrique, com Luiz Araújo, enfim, jogadores que saem com muita rapidez, um meio-campo mais dinâmico, e colocar o toque de bola com uma dinâmica de jogo grande e uma intensidade que influencia no desgaste, e o Flamengo dominar essa parte, ficar com mais posse de bola, a possibilidade é grande do Flamengo conseguir uma vitória, pelo desgaste que vai fazer no time do Bayern. Isso é tudo estratégia, hein? Sim. É tudo estratégia, faz tudo parte do jogo. Não é desonesto, não é retranca, não é medo, não é nada. Jogos com estratégia. E aí o clima do jogo, a temperatura do jogo entra, claro, na escolha da estratégia dos treinadores. O time alemão, o Kompany, vai falar para os caras, gente, vamos ficar com a bola, vamos tocar mais, tá calor, a gente não pode ficar correndo muito. O Felipe Luiz vai falar para os caras, vamos ficar com a bola e toca rápido, vamos tentar colocar o Bayern na roda, fazer o Bayern correr para um lado e para o outro para desgastar. São estratégias de jogo. Perfeito, e eu acho que aí talvez seja a grande surpresa positiva do início da carreira do Felipe Luiz. Estratégias de jogo, estratégias a cada jogo, estratégias a cada adversário. Talvez pela formação europeia que ele tenha, né? Tem jogado muito tempo na Europa, com vários treinadores tendo influenciado a carreira. A ponto de desafiar algumas coisas meio sagradas para o rubro-negro, que é o tal do time titular, o time do papel, o time das estrelas. Contra o Chelsea, o centroavante não foi o Pedro, foi o Plata. Por quê? Porque a estratégia do jogo... E, aliás, o Pedro tem virado agora reserva e você não vê um alarde muito grande. Talvez, sob outro comando, a coisa seria... Primeiro, o Felipe, esse ano, separou, se você reparar, sutilmente Pedro e Arrascaeta. É difícil os dois jogarem juntos, hein? A Serasa ajuda você a planejar. Poucos jogos eles jogam juntos.
Contra o Bayern, o Pedro não vai começar, isso é uma certeza. Ainda mais depois do que a gente viu no último jogo. Contra o Bayern, talvez não comece o Arrascaeta também. Comece os dois no banco. Por estratégia. E eu acho que tem todas as justificativas possíveis. Mas não é simples fazer isso no Flamengo, não. Talvez seja o time brasileiro mais difícil de você fazer esse tipo de opção. Pelo culto ao jogador técnico, pelo culto ao time titular, né? E ele tem sutilmente feito as mexidas de acordo com o adversário. Para mim, quando ele entra em campo na última partida, já classificado em primeiro lugar, sabendo que o Bayern é o adversário e não o Benfica, ele já está mirando no grande desafio que vem pela frente. E a escalação dele não vai ser o time do papel do Flamengo, os melhores jogadores tecnicamente falando. Ele vai levar em consideração como joga o adversário, a temperatura, o gramado, se é rápido ou não, se é seco. Porque esse tipo de jogo é como o Botafogo, Paris Saint-Germain, você só ganha com estratégia. Você não ganha pelo nível técnico. É impossível, isso hoje não dá. E acho que o Felipe Luiz tem meio que contrariado uma história, embora tenha mantido o principal que o torcedor do Flamengo gosta. Um time corajoso, um time que proponha, um time que também ataque, um time que não só se defenda. Então, acho que ele conseguiu, mesmo barrando, entre aspas, algumas figuras muito importantes, manter esse estilo, mas hoje você não sabe qual que é o time titular do Flamengo e isso é uma dádiva, não é um problema. O Flamengo tem uma estrutura, uma cara, uma característica. Você não sabe se o lateral direito titular é o Wesley ou o Varela, sabe? Não. Se o esquerdo é o Ayrton Lucas ou o Alexandro, sabe? Se o titular da zaga é o Danilo ou o Léo Ortiz, sabe? Não sabe. Se o titular é o Arrascaeta ou o Luiz Araújo na falso meia. Se é o Plata ou o Pedro. Você não sabe. Se é o Cebolinha ou o Michael. Ou se não é um dos dois. Isso é interessante, né? Eu acho que o Felipe tem conseguido aproveitar muito bem as opções que o elenco do Flamengo oferece, levando em consideração que ele perdeu um jogador muito importante, que é o De La Cruz, né, que não está podendo jogar o Mundial. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais uma reação dos rivais aí, palmeirense aí, Fernando do canal Insta Verde e do canal também Não Importa o que Digo. O cara tem vários canais aí, palmeirense raiz aqui. Vamos deixar os créditos na descrição desse vídeo aí, se você não é inscrito no canal do palmeirense aí, se inscreva lá, é um canal bom aí, top, muita zoeira também. Tem um canal também do Deixa o Palmeirense Falar, esse também é raiz demais, traz notícias aí, muitas notícias do Flamengo, do Palmeiras, de futebol brasileiro em geral também, algumas notícias aí do futebol europeu. Também vou deixar aqui os créditos para o canal UOL Sport e Placar TV aí, com Sormani aí, analisando esse grande jogo do Flamengo aí. Se é a partida muito difícil, complicada, enfrentando o poderoso Bayern de Munique, 6 vezes campeão da Champions League, multicampeão, né? É um time complicado, um estilo de jogo de intensidade alta, mas eu acho que dá para sim o Flamengo pensar e sonhar com a classificação, não seria nenhuma loucura. O Flamengo tem um time para bater de frente, pelo menos talvez não jogar 50-50, mas machucar o Bayern de Munique, principalmente no contra-ataque. Usar o ponto fraco do Bayern de Munique, que é o setor defensivo, que deixa muito a desejar. Os zagueiros mais lentos. É um time que ataca, mas deixa muito espaço para ser atacado. Então o Flamengo pode usufruir esse ponto fraco, né? E tirar vantagem. Eu acho que Felipe Luiz vai botar um time muito parecido com o Chelsea, né? Um time veloz, dinâmico, com muita velocidade.